Olá, mais uma edição do Jogo de Ideias. O Jogo de Ideias de hoje que faz parte de uma pequena série de 4 programas que nós estamos produzindo sobre a história em quadrinho brasileira. Não só sobre a história em quadrinho, mas sobre a ilustração, sobre a edição, sobre charge e um pouco também sobre a história da imprensa brasileira. Nesse programa, nessa série, nós contamos com o Luiz G., que, aliás, abre a série que está aqui com a gente. Tudo bom, Luiz G? Tudo bom, obrigado. Luiz G., Laerte, os irmãos Fábio e Gabriel e o André Damer. E você sabe, nós transmitimos esse programa direto da Sala Itaú Cultural em São Paulo, na Avenida Paulista. O Luiz G., que é um quadrinista de primeira linha, talvez seja o mais rigoroso, o mais pesquisador, né? Dentre todos eles, de todos os quadrinistas brasileiros, ele tem uma trajetória um pouco diferente, mas participou também dessa história da imprensa brasileira. Que tipo de leitor era o garoto Luiz Geraldo? Eu morei num sítio até os 7 anos de idade. Eu acho que eu tenho uma formação assim que tem uma relação com a coisa rural, assim, sabe? Verdade. Que é uma coisa que eu acho que hoje em dia é bem rara. Quase ninguém tem isso daí mais, né? Então, a minha imaginação, quando eu lia, por exemplo, Monteiro Lobato, quando eu era pequeno, ou quando liam para mim, por exemplo, estava relacionada com aquele meu entorno ali, né? Eu imaginava a casa da Dona Benta ali, do lado, ali onde eu morava e tal, né? Agora, a ponta urbana dessa questão, né? Por exemplo, amigos meus eram pessoal que trabalhava na roça, coisa desse tipo, assim, né? Embora até eu tinha um nível melhor que eles. Eu não era um filho de um camponês, vamos dizer assim, né? Eu era filho de um negociante que, por acaso, tinha um sítio, tinha essas coisas. Mas era o pessoal que eu conhecia, era né? Próximo de São Paulo, Luiz? Era em Ribeirão Pires, né, que hoje passa de um subúrbio, né, e que naquela época era já bastante rural, assim, né, que era bastante verde mesmo, assim. Essa turma de amigos, etc., apesar de estar numa área mais ou menos rural, ela tinha como, eu acho que a mídia mais importante, vamos dizer, para essa turma, como hoje é a TV, ou que depois, sei lá, foi o cinema, etc., ou computação, game, sei lá, era o quadrinho, né? Então, a revista de história em quadrinho, que era uma coisa mais ou menos desse tamanho, né? Desse tamanho aqui, ela tinha uma variedade enorme e ela era acessível, todo mundo tinha, né? E o que a gente fazia muito era trocar. Todas americanas? Né? A gente trocava, era praticamente americana, mas tinha bastante coisa brasileira também. E eram marcantes. Aliás, nessa fase, foi uma fase, por exemplo, que estava saindo o Pererê, do Ziraldo. Mas eu me lembro muito de Dr. Macarra, do Carlos Estevão, que era inacreditável, né? O desenho dele era incrível, né? Até hoje eu sou fã incondicional dele, sim. E como você disse, era a sua grande mídia, sua. Era uma das grandes mídias. A minha geração era aquela geração que pegava, levava uma pilha de gibi para a porta do cinema no domingo, né? E antes da sessão trocava, tal, né? Ia trocar gibi, essas coisas todas, depois assistia o filme. Então, essas duas coisas, a história em quadrinho e o cinema, elas tiveram uma importância bem grande assim na minha geração, né? E elas têm uma relação muito grande enquanto linguagem, mas enquanto forma e tudo, enquanto todo o imaginário daquela época, assim, né? Aí 7 anos aí eu ia começar a estudar tal, daí meu pai comprou uma casa aqui, a gente veio para São Paulo para começar a estudar. E você continuou, né? Evidentemente, sendo um grande leitor de quadrinhos. Continuei como a geração inteira era, né? Aí, nesse momento, é um momento em que também está começando, a televisão também está começando a ter influência, né? Esse negócio de realmente desenhar, fazer roteiros,
Você só desenhar, depois você pensou no roteiro, você já era garoto e começou a fazer trabalho assim, como é que foi depois dessa história? Não sei, tenho a impressão que a maioria das pessoas deve começar com a imagem primeiro, né? Com querer desenhar, Cópia, né? copiar ou, sei lá, inventar tal, com um desenho, né? E essa foi uma linguagem que eu tenho desde o começo e que eu não consigo me lembrar quando começou. Realmente veio lá de trás mesmo, né? Agora, na minha família tem uns antecedentes. Por exemplo, minha avó, ela era uma pintora muito boa, assim, mãe do meu pai. Meu pai também tinha um jeito para desenhar e minha mãe também tinha, né? Toda a publicação daquela época não era só história em quadrinho, qualquer outra publicação, ela era repleta de desenho, né? Usava-se muito mais, por exemplo, do que até a própria fotografia. Então a gente via muito desenho em tudo. Você pegava uma revista, por exemplo, tipo Mecânica Popular, uma revista que mostrava como é que se fazia não sei o quê, como é que fazia não sei o quê, dava uma ideia, eu mexia meu saco do meu pai, eu olhava lá, falava, como fazer um carrinho não sei do quê e tal, né? Pai, faz esse aqui. Meu pai tinha bastante jeito para construir, fazer coisas e tal. Quando você decidiu, e até mesmo não seguir a carreira de arquiteto no início, você teve o apoio da sua família? Ah, não, claro que não. Ah, não? Quando eu decidi ser arquiteto... Não, quando eu decidi ser arquiteto, tudo bem, vai. Tudo bem, quando mas eu quando decidi você não decidiu ser não ser arquiteto, arquiteto. aí foi meio complicado. Mas como é que foi essa decisão? Você tem de falar, pô, isso aqui é a minha vida, eu não vou fazer, eu não vou ser arquiteto, não vou ser médico, isso aqui é a minha vida, eu vou ilustrar. Você já tinha referência, já conhecia pessoas, porque muito jovem, você e essa turma toda, Laerto, Angeli, papapá, começaram a entrar, inclusive, era um outro Brasil, né? Não era o Brasil de hoje, né? O Brasil muito difícil, vocês começaram talvez pela porta mais difícil, né? Que foi razoavelmente a porta da política, né? Principalmente do cartoon da Charge, né? Como é que foi esse momento? Porque não era só, eu vou deixar de ser arquiteto, eu vou fazer uma coisa que, digamos assim, ela tem implicações sociais, tem implicações políticas. A coisa que eu acho que é principal é o seguinte, quer dizer, quando eu pensava em arquitetura, eu falava, esse negócio vai ser meio sacal, eu não vou gostar, não vou... Mas acontece o seguinte, naquele momento, por exemplo... Mas você completou seu curso na FAO? Eu completei. Você completou? Completei. Eu acho que a arquitetura era muito chata naquele período. Era o fim do período modernista, onde as coisas eram muito fixadas, assim. As coisas tinham o seu raciocínio, tinha toda a forma de fazer e você tinha que seguir mais ou menos aquilo, ou então aquilo não era arquitetura. Quando chegou na faculdade, por exemplo, os caras falaram, bom, agora vamos fazer uma aula de paisagismo, né? A proposta é a gente fazer um estacionamento. O terreno é assim, a queda é tal, não sei o quê, vocês têm que criar como é que é a rampa tal, para chegar lá em cima, e divisão dos carros, etc. E o paisagismo disso daí, né? A minha ideia, eu falei assim, eu vou fazer alguma coisa assim que lembre o jardim da casa da minha avó. Então você já estava fazendo histórias, esculhambação, né? Isso é na arquitetura, não sei o quê. Bom, mas é uma história. Eu saio, 2 anos depois que eu saio da faculdade, começa o negócio do pós-modernismo. O que era? Era exatamente isso, que era uma questão assim, né, de que maneira esse prédio aqui, ele pode estar comunicando coisas externamente ou internamente, ou você está dentro e você sentir determinadas emoções, determinadas sensações, etc., naquele determinado recinto, né, lugar. Que isso começou a se transformar na busca que aconteceu depois, no pós-modernismo. Por outro lado, eu tinha também a opção de ir para artes plásticas, por exemplo, ser pintor, qualquer coisa assim, que eu acho que, pelo menos, dá um pouco mais de prestígio. Mas eu também tinha essa questão, via, por um lado político, aquela questão de
não quero fazer um negócio para ficar pendurado lá na casa da da madame, né? Não acho que não vejo muito sentido nisso, assim, né? Então a questão da história em quadrinho, ela se apresentava como um caminho, uma saída para que você atingisse mais as pessoas, veiculasse mais a informação, etc. Mas tinha a ver com uma ação política pessoal, que seja. Era político, fazia mais sentido, assim, vamos dizer, para mim, né? Isso. Tinha essa questão de que nossa geração tinha vivido com isso, absorvido isso, aprendido muita coisa também dentro dessa mídia. Então, eu acho que tinha uma questão de autenticidade aí legal também, que fazia parte desse conjunto de fatores aí, né? E a questão política também, que a gente estava vivendo no momento que era a ditadura, né? Pra você ter uma ideia, a gente chegou no segundo ano e a gente resolveu fazer um filme, 16 milímetros. Que ano é isso? Que ano é isso, Luiz? Isso é 73, por aí. Resolvemos fazer um filme, 16 milímetros. Esse filme era um filme totalmente nonsense, era uma brincadeira, era uma experiência de linguagem, né? Então, o tema do filme era o seguinte: quem conhece a FAO sabe mais ou menos. Você chega no último andar, você tem aqueles estúdios enormes, assim, cheio de mesa. Então, a gente fez um filme que era assim: na pré-história, a FAO era habitada por um selvagem e pelas mesas. E aí, a brincadeira era animar as mesas, o selvagem lutava com as mesas e tal, e tinha um amigo engraçadíssimo, assim, né? O cara pegava a mesa por aqui, assim, e a gente pintou o cara ele tinha um cabelão, assim, meio enrolado, prateado, cara prateada, meio pelado com uma sunga, assim, não sei o quê e tal, e lutava com elas, e as mesas andavam e tal. Bom, pra você ter uma ideia, o porteiro da faculdade, ele era dedo duro. E ele mandou uma informação direto para a reitoria, sem passar pela diretoria da FAO, que a gente estava fazendo um filme subversivo e que tinha um cara correndo pelado com uma fita verde e amarela amarrada no saco. E era sumido. Isso foi assim um terror, cara, porque era uma situação super complicada. Quando chegou lá de cima, na diretoria, os caras queriam pegar a gente e destruir a gente, entendeu? Porque já vinha lá de cima isso daí. Então, era o clima da ditadura. Paranoia total, medo total, você está sujeito a qualquer um que queira te dedar, coisa desse tipo, né? E mais ou menos nesse clima é que a gente fez a Balão, né? Que a Balão, que foi a nossa primeira revista de história em quadrinho, em que se juntaram uns 5, 6 alunos da arquitetura e da ECA. E entre eles estávamos eu e o Laerte. O resto saiu tudo já na primeira número, e quem ia ficar para sempre seríamos nós dois, né? Até hoje. Bom, nesse momento, agora que eles falam da Balão, nós vamos dar uma parada nessa conversa, vamos deixar só você praticamente contando uma história em quadrinho, que é a história em quadrinho preparada por você, com o seu material, que é uma cronologia praticamente da vida do Luiz G, que começa com a Balão, né? Essa daí é a Balão. A Balão era uma experiência assim, né? A gente estava usando... mal tinha começado a surgir Xerox, evidentemente não se falava nada se falava alguma coisa já de computação e tudo, mas isso era uma coisa assim absurdamente... Xerox colorido, nem pensar. Nem pensar. Porque depois virou arte, Xerox colorido. O que a faculdade tinha era uma espécie de uma offset pequena que chamava Multilite. Ela fazia tamanho ofício. Então, se a gente comprasse papel ofício branco, a gente tinha condições de dobrar no meio e fazer a revista. E era assim que era feita a Balão? Era assim que era feita a Balão. Esse desenho da capa é seu? É meu. Esse daí é do número 9. Aí eu estava experimentando com aerógrafo, que era uma coisa assim meio também surgindo nessa época. Teve uma vida curta, né? Teve uma... Bom, é que
Agora o aerógrafo está embutido no No computador, né? Se o mas cara quiser, ele antes era pode... um equipamento mesmo. É. Que tinha... Enfim, o que acontece aí é o seguinte, veja bem, nessa fase, o que acontecia? São Paulo não era a cidade expoente, número 1, como a gente está acostumado aqui. A cidade número 1 era o Rio. Nós estamos em 75, 74. Na verdade, essa daí é de 75, essa que está aí. Todas as revistas, todos os cartunistas, todas as coisas estavam no Rio. A geração anterior à nossa tinha feito o Pasquim, que foi um jornal super importante, que faz muita falta hoje em dia, porque eu acho que hoje em dia a gente tem só a mídia grande, e ela dita todas as cartas, ela fala o que é certo e errado, ela que fala, isso é uma vergonha, né? E com toda uma visão política de uma classe social, né? Eu me sinto hoje assim também muito abafado assim politicamente assim, como me sentia na ditadura. Um jornal como o Pasquim faz muita falta. Faz muita falta para bagunçar o coreto, tirar sarro, falar não é bem assim. Ironizar um pouco as coisas, né? Fazer essas coisas. Agora, Só um detalhe, você contou a história do dedo duro na faculdade. Nesse clima, né, que você falou, pô, eu me sinto abafado como na ditadura. Nesse clima que nós temos hoje, que você não tem aquele policiamento, mas tem dedo duro? Existe alguma entidade que represente o dedo duro? Eu acho que existe, vamos dizer, de uma certa forma, uma certa pressão. É difícil, por exemplo, você expor a tua... Quando você vai expor a sua opinião política, ou você vai se expor e tal, você está numa situação que você tem que dar uma volta enorme para conseguir passar para a pessoa. Então, você acaba não falando nunca, entendeu? Porque toda vez que você for falar, você vai falar uma coisa que não é a que a pessoa está esperando, porque ela está meio que formada dentro de uma visão dada por essa mídia que a gente conhece. Então, nessa época, a gente era o quê? A gente era a imprensa inseto. A gente não era nem imprensa alternativa, nem nada. A imprensa alternativa era o Pasquim, mas o Pasquim vendia mais que jornal até, né? Às vezes. Mil, né? Então, a gente era super minúsculo. A gente era o quê? 2.000 exemplares, esse daí, né? Vendia como? Mas acontece que a gente tinha uma liberdade aí que ninguém mais tinha, né? Por exemplo, os jornais estavam sob censura e tudo mais. Então, o que a gente colocava aqui, imediatamente saía artigo no Estadão, na Folha, no Jornal da Tarde, em tudo quanto é lugar. Saía que a gente tinha saído. Então, nós, que não éramos completamente desconhecidos, com uma revistinha de 2.000 exemplares, nós nos tornamos conhecidos, nós nos tornamos a próxima geração. Então, essa revista daqui, essa capa que está aparecendo aqui, é um comentário meio irônico sobre isso. Quer dizer, a imprensa inseto, veja bem que esse inseto tem uma pena, né? Na ponta ali. Ele está enchendo um pouco o saco do quê? Do rio. Ele prevê um pouco que essa geração vinha em seguida daquela, entendeu? A gente era diferente do Pasquim no quê? Numa das coisas eles eram cartunistas, eles faziam cartoon, eles faziam aquela coisa da charge. Particularmente eu, né, era quadrinista mesmo, assim. Na realidade, na minha geração, que é eu, Laerte, Paulo Caruso, Chico Caruso, Angeli, etc., a maioria era chargista. A maioria era humorista, tanto é que Paulo Caruso e Chico Caruso continuam isso. É isso que eles queriam mesmo, né? Mas eu não, eu precisava de fazer quadrinho, era isso que era a minha era diferente mesmo. Aí as gerações mais novas, elas são quadrinistas também, elas não são mais chargistas, entendeu? Elas não precisam Eu passar fui por obrigado isso. até a ser chargista também, eu de uma certa forma tive que ser as duas coisas, porque eu estava nessa transição. Tinha a ver com né? sobrevivência também, manter seu nome, claro, ganhar dinheiro, né? Ganhar vida e manter o nome dentro de um certo circuito. Tinha a ver com isso? Tinha, claro. Isso é 75. Mais ou menos em 79, vai ter a experiência do Minocarta, do Jornal da República. Com o Paulo... Que durou pouquíssimo, durou uns 4 meses esse jornal. E
que tinha acontecido? Em 75 mesmo, em 76, eu fiz a primeira a história que eu estava querendo fazer, que era uma história em quadrinho. Eu estava pensando em fazer história em quadrinho sobre São Paulo, refletindo a nossa realidade e fazendo com que as pessoas percebessem que a história se passava em São Paulo mesmo, né? E a primeira história que eu fiz foi para a imprensa alternativa, que saiu na Versus, foi o Meneghetti. Aí vai aparecer. Aí tem... Meneghetti, só para explicar, foi um bandido romântico, né? Que depois ele era um bandido anarquista nos anos 20. Nos anos 20. E essa foi a sua primeira história? Então, isso é o final da nossa imprensa inseto e começo da imprensa alternativa. Aqui vai começar a fase que era Pasquim, Movimento, Versus, Ovelha Negra, vários jornais alternativos. E esse grupo, mas esse grupo que estava aqui no Balão era você e o Laerte? No Balão saiu praticamente toda a nossa geração. Estava eu e o Laerte inicialmente. Depois entrou o Chico e o Paulo Caruso. O Angeli apareceu também mais para o fim. Fez um desenho que, inclusive, mas tá tem uma série de... Passaram uns 60 e poucos desenhistas pelo Balão, sendo que alguns não ficaram nos quadrinhos. Por exemplo, o Flávio Deocalo foi fazer desenho animado, é um dos pioneiros de desenho animado. Tem gente que foi para teatro e televisão também. Tipo, o Flávio de Souza, por exemplo, ele foi fazer Planeta Rá-Tim-Bum, essas coisas assim. Hoje em dia, você tem a facilidade de ter um blog, ter seu Facebook, você pode publicar suas histórias em quadrinho. Antigamente não, as pessoas tinham que se reunir, arrumar um processo de produção gráfica, então se reunir, se forjava um grupo, né? E daí que nasceu esse pessoal. Quer dizer, para você ter uma ideia de como era, né, de como esse processo todo se tornou muito diferente com as questões da tecnologia, né? Aliás, o meu TGI acabou tendo relação com isso, que o meu TGI era técnicas de reprodução de pequena tiragem e baixo custo. Que era uma visão que eu me lembro que a última frase era: precisamos politizar a tecnologia. Que é o que se tenta, que é uma grande discussão de hoje. Recentemente ficou em voga um autor que fala sobre computação, sobre a questão toda da internet, etc., que é o Lévy, né? Pierre Lévy. Pierre Lévy. E o primeiro livro dele, que ele coloca, qual que é o papo dele geral naquele negócio? Precisamos politizar a tecnologia. E o incrível é o seguinte, é que na época, essa minha frase, e eu sabia, eu era consciente disso, seria considerada ingênua. Por quê? Porque ainda se tinha uma certa esperança de se fazer a revolução. Então, politizar a tecnologia não fazia muito sentido ainda. Não era revolucionário. Era um pensamento reformista, né? Alguma coisa assim. Vamos passar para frente? Vamos. Então, aí isso na imprensa alternativa. Isso daí é o Meneghetti. Eu reformulei o Meneghetti um pouquinho, porque um amigo, que é o Moza Benedito, lançou um livro sobre o Meneghetti e me pediu para colocar a história. Daí eu falei, bom, eu vou dar uma reformulada, porque tinha acontecido o seguinte: o tamanho que essa Meneghetti saía era grandona, porque era um tabloide, era um jornal, né? E agora, no livro dele, ia sair desse tamanhinho. Eu achava que não fazia sentido eu reduzir, que ia ficar meio ridículo, estranho. Então, tinha que reestruturar a história. Daí eu reestruturei, assim, inseri algumas coisas e tal. Mas Você já isso teve aí. uma mudança grande no seu traço, do Balão para cá? Não. Bom, aí que está. Uma outra característica também engraçada de mencionar é a seguinte: eu sempre tive uma preocupação com a linguagem. Meu trabalho, quando você vai olhar o meu trabalho, você tem que pensar em duas coisas. Tem uma visão política, tem uma visão de, sei lá, o conteúdo da história, etc. Mas tem o que ele está pesquisando em termos de linguagem aqui nessa história, né? Em 73, mais ou menos, o Jornal da Tarde fez uma das entrevistas com a gente, fez uma das matérias com a gente. Com a turma do Balão. Com a turma do Balão. E tinha uns boxinhos com cada um falando algumas coisas e tal. E naquele número, no que eu falei, eu estou muito interessado na linguagem, eu gosto de experimentar. Aí saiu a matéria e tal, não sei o quê. O Laerte chegou para mim e falou assim: você falou uma besteira. Você falou uma besteira lá, né?
E eu achei estranho ele falar isso, né? Uma besteira, tal, achei estranho. Aí, há uns 2 anos atrás, ou um ano atrás, eu entendi a história. Por que ele disse Por aquilo? quê? Porque o Laerte era do 30 Partido Comunista. Ah, na época ele E era os do partido. caras do partido queriam que o Laerte politizasse a Balão, transformasse a Balão num veículo de Mas começar a ele passar... é infiltrado, era isso? Eu não sei se era infiltrado, ele simplesmente não podia falar, que ainda mais na ditadura que ele era, né? Do Partido Comunista. Todo mundo era meio comunista porque ficava com raiva da ditadura e queria ser o contrário, né? E aí, os caras, quando a gente continuou fazendo, teve um papo no partido lá, que eu fiquei sabendo, através do Laerte, Sérgio Gomes e tal, que falaram assim, essa revista é inconsequente, essa revista não sei qual que era. Eu não sei qual que era a expressão que eles usaram, que a gente era porra louca, essa revista é porra louca. Então, aí eu entendi anos depois qual que era o comentário do Laerte naquele momento. Ele me falou depois, assim, né? A gente deu risada e tudo, né, desse negócio. E hoje é uma coisa fundamental, você quer ser artista em qualquer... Aliás, em qualquer área você tem que ser um experimentalista. Eu fui aprender a ser editor de arte, fui trabalhar no jornalismo, fui não sei o quê, tudo isso pensando nisso, na questão de, na hora que nós vamos ter que publicar, porque ninguém vai fazer por nós, né?